Graça e paz a todos. Eu vou ler aqui um versículo só, que se encontra em 1 João 5:4. 1 João 5:4. Obrigado, Manu. Todos acharam aí? Diz assim: o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amém? Pode se sentar. Quero começar a pregação, compartilhar algo da parte de Deus com os irmãos. E estava orando hoje à tarde, lá na minha sala, no escritório, e pedindo uma palavra para Deus, pedindo uma orientação para Deus do que falar, como falar, o que Ele quer, o que Ele queria o que Ele quer que eu fale nessa noite para a igreja. E orando, e Ele me fez a seguinte pergunta, e essa pergunta eu também estendo à igreja. Quem nunca, por uma situação adversa, disse a seguinte frase: olha, eu tenho fé, sou uma pessoa de muita fé, mas essa situação está difícil. Está difícil. Quem nunca se viu numa situação dessa, tentando mostrar que existe uma fé, porém, ao mesmo tempo que você tenta mostrar que tem uma fé, existe uma dúvida. E é isso que nós vamos falar um pouco nessa noite, é a correlação entre a fé e a dúvida. Porque essas duas palavras, elas não podem compartilhar juntas, dentro de um mesmo propósito. Hoje à tarde eu comecei a ler e coloquei alguns exemplos aqui que eu peguei da Bíblia. E tem um aqui que diz assim, olha: peça, porém, com fé, e em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra parte. Tiago 1:6. E aí eu peguei alguns significados. Aqui diz assim, olha: a fé tem uma inimiga declarada, a dúvida. Essa palavra no grego se traduz como diacrino, significando separar dois elementos, componentes ou valores. Dúvida gera conflito e incerteza. Na filosofia, dúvida é princípio de sabedoria, porque através dela se estabelece métodos que conduzirão às respostas concretas. Descartes é o criador da dúvida metódica, que sugere duvidarmos de tudo para enfim chegarmos à certeza das coisas. Penso, logo existo. É a máxima do pensamento cartesiano, que coloca a razão no centro do viver. Eu duvido, logo penso, logo existo. O pensar deveria ter por base o concreto, e este deveria ser distinto de tudo quanto era tido por verdade. Fé não se encaixa nesse ideal. Consequentemente, minimiza-se Deus. Eis aqui o conflito que perdura por séculos e que fez fé e razão se tornarem opositoras. Ciência quer provas concretas. Fé se fundamenta no invisível. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Enquanto a ciência necessita da dúvida, a fé a rejeita. Ela é como areia movediça, terreno perigoso, prestes a devorar o morto. Fé não habita onde houver dúvida. Amém? Nessa noite, se você entrou aqui com algum tipo de dúvida, o Senhor, nessa noite, Ele vai tirar de todo o seu coração.
Porque para você viver o propósito de Deus, viver o milagre de Deus, a fé precisa prevalecer na sua vida. A fé precisa prevalecer na minha vida. E como a gente fala de fé? Fé é algo muito complexo. Porque fé é algo que a gente não vê. É algo que a gente não é tangível, nós não conseguimos pegar. E fé é uma coisa bem particular de cada ser humano. Só que nós temos a certeza que fé, todos nós precisamos ter se quisermos alcançar o reino dos céus. Se quisermos viver o propósito de Deus aqui nessa terra, um dos elementos primordiais na nossa vida é a fé. Se nós não tivermos fé, nós não vamos viver milagres. Para viver milagre, é imprescindível que nós tenhamos fé. Só que, como se acrescenta a fé? Porque muitas vezes nós falamos de fé, nós cremos, nós estamos dentro da igreja, nós entendemos, nós lemos a palavra, nós louvamos. Só que, quando nós saímos da porta para fora, parece que nós nos esquecemos de tudo que foi vivido aqui. E a fé, ela precisa ser cultivada. Se nós não viermos a cultivar a fé, quando nós saímos da porta para fora, parece que nada aconteceu. Quando a segunda-feira chega, parece que nada aconteceu. Quando você chega na sexta-feira, você está só pela misericórdia. Você se esquece de todas as promessas de Deus na sua vida, porque você não tem cultivado a fé. Quando nós não cultivamos a fé, nós nos tornamos fracos. A fé é um elemento essencial para que nós venhamos a ter um relacionamento mais íntimo com Deus. Que é esse relacionamento mais íntimo com Deus que vai fortalecer a nossa fé. E falar de fé, e eu vou citar aqui alguns exemplos de fé na Bíblia, quando você lê, você acha lindo e maravilhoso, porque você já sabe o final. Então, quando nós vemos alguns exemplos, como Abraão e Sara, como aqueles 3 rapazes na fornalha, tudo isso é lindo e maravilhoso, e a gente fala, nossa, mas olha que fé, porque a gente já sabe o final. Então, para a gente fazer uma analogia, para a gente fazer algum tipo de conjectura aqui, nós já sabemos o final, fica muito mais fácil. E o Senhor pergunta para mim e para você nessa noite, e nós? Como está a nossa fé? Será que a nossa fé está ao ponto de sermos exemplo, como foi alguns exemplos aqui na Bíblia? Como que tem sido a sua caminhada, a sua intimidade com Deus? Muitas vezes, ao mesmo tempo que você tem fé, você tem duvidado. Ao mesmo tempo que você olha e fala assim, Deus me prometeu, eu tenho fé. E daqui meia hora, você não tem tanta fé assim? E ter fé não é só ter fé quando as coisas estão dando certo. E ter fé também não é só quando as coisas estão dando errado, né? Eu li uma frase hoje à tarde que me chamou a atenção. Fé é toda certeza que dispensa provas. Eu acho essa frase bem interessante e bem complexa e profunda, né? Porque quando se tem provas, fica fácil ter fé. Fé é algo que a gente não consegue enxergar. Isso é muito difícil. Isso é muito difícil você acreditar. E quando nós falamos de fé, nós falamos, junto com a fé, vem os propósitos de Deus. E essa semana eu estava conversando com um amigo meu, e ele está passando por alguns problemas, e eu falei assim, olha, existem situações que você precisa ter fé, porque é um processo de Deus na sua vida. E em determinadas situações, Deus ele quer fazer uma desconstrução da nossa imagem. Porque muitas vezes nós criamos a nossa própria imagem. Então muitas vezes as pessoas olham para nós como super-homens ou como super-mulheres, olham para nós, olha, aquele cara é o cara, aquela mulher é, nossa, olha, porque faz isso, porque aquilo. Nós criamos uma imagem de nós para o mundo aí fora. E quando nós somos chamados por Deus, essa imagem que nós criamos, Deus, ele não aceita isso. Por que ele não aceita isso? Porque isso é uma imagem que nós criamos. E quando as pessoas olham para nós, as pessoas veem só nós. O mérito é nosso.
E quando nós entregamos nossa vida a Cristo, Ele precisa desconstruir essa imagem que nós construímos, e Ele cria uma nova imagem nossa perante o mundo. A partir do momento que você entrega a sua vida a Cristo, não é mais você, é Ele que vive em você. Então as pessoas que olhavam para você e falavam, nossa, mas olha aquele cara, olha aquela mulher, elas vão olhar e vão falar assim, olha Deus na vida daquele cara, olha Deus na vida daquela mulher. As coisas começam a mudar. Só que para ter essa mudança, a fé tem que ser exercitada. Essa mudança de desconstrução de imagem para uma construção de nova imagem, que é onde vai refletir a Cristo nas nossas vidas, isso muitas vezes vem de uma forma dolorida. E isso que muitas vezes as pessoas param no meio do caminho porque as pessoas não entendem. E no meio do caminho elas olham e falam assim, mas como pode? Eu não consigo, não dá, não é possível que Deus tenha isso para mim. Não é possível, eu não estou suportando. Aonde a fé, ela vai sendo diminuída. E quando nós diminuímos a nossa fé, quando nós não cultivamos a nossa fé, nós ficamos pelo meio do caminho. E aí as promessas de Deus não acontecem nas nossas vidas. Porque muitas coisas, não é porque Deus ele prometeu. Só que existem situações nas nossas vidas que se a gente não fizer o que Deus quer que nós venhamos a fazer, as promessas não chegarão. É fato, queira você ou não. Existem situações nas nossas vidas que nós vamos precisar agir para que Deus cumpra as promessas nas nossas vidas. E esse processo de mudança de imagem, esse processo de aceitação, para você aceitar que você está passando por um processo, a qual lá na frente você vai ter a vitória você não está enxergando. Ou você tem fé para aguentar e para ir até o final e viver o que nunca ninguém viveu, ou você vai ficar pelo meio do caminho. Não tem outra alternativa. Ou você vai até o fim, ou você fica pelo meio do caminho e não recebe as promessas. Só que o ser humano, ele é muito bom em olhar para o próximo e enxergar defeito no próximo. Isso é natural do ser humano. Todos nós temos essa tendência, mas o fulano, mas a fulana, e a gente começa a apontar. E o Senhor falava comigo hoje à tarde, no escritório, exatamente isso. Falava comigo assim, olha, existem muitas coisas que vocês não vivem, porque vocês não entendem. É fácil você apontar o erro do próximo, e é fácil você enxergar aquilo que você sabe que está errado em você. Porque muitas vezes nós dobramos os nossos joelhos e nós falamos para Deus, olha Deus, eu estou errando aqui, eu estou errando ali, eu estou errando ali, eu estou errando ali. Isso está muito claro, está muito claro. Mas mesmo assim, muitas vezes nós não nos endireitamos. Só que hoje o que Deus quer tratar com a gente? Muitas vezes não é o erro de forma clara que nós enxergamos em nós ou no outro que está sendo o problema para que nós venhamos a viver as promessas de Deus através da nossa fé. Muitas vezes nós estamos dentro da igreja, na caminhada com Deus, e nós temos promessas de 20 anos atrás que não foram entregues. E aí muitas vezes a gente olha e fala assim, não dá mais. Faz 20 anos que eu estou esperando isso. Até quando eu vou esperar? Será que eu vou viver um dia da promessa e depois eu vou morrer? Será que vai acontecer isso? Será que a promessa que o Senhor me deu, será que eu não vou viver? E isso é o que nos chama a atenção. Por quê? Porque o Senhor falava no meu coração que muitas vezes as nossas convicções, elas precisam de ajustes. E quando nós temos convicções, nós não perguntamos para Deus se estamos certos ou errados. É mais ou menos assim. Se eu tenho convicção que se eu pegar esse celular e soltar, ele vai cair aqui, eu não vou perguntar para Deus se ele vai cair. Eu já tenho convicção. Eu tenho convicção. Quando você tem uma convicção, quando você está convicto de algo, você não pergunta para Deus. Porque na sua cabeça, no seu subconsciente,
você sabe que Deus está com você porque está certo isso. E hoje o que Deus quer nos trazer a pensar, a refletir, é que muitas vezes as nossas convicções, não que estejam erradas, mas que precisam de ajustes. Os erros que nós temos enxergados em nós precisamos resolver. Só que nem sempre é só os erros. Existem algumas convicções que nós temos, que nós precisamos ajustar ela com Deus. E o Senhor nos trouxe aqui nessa noite exatamente para falar algo nesse sentido. Eu quero entrar pelo caminho das suas convicções. Eu quero que a minha convicção, a sua convicção, sejam as convicções de Deus. E muitas vezes, por nós estarmos convictos que nós estamos fazendo a coisa certa, ou estamos fazendo do jeito certo, ou estamos fazendo da forma certa, com a pessoa certa, nós não perguntamos isso para Deus, porque na nossa cabeça, no nosso subconsciente, isso é muito claro que está certo. E hoje o Senhor quer nos alertar sobre isso. Não é só nos erros, é nos acertos também. Não que nós venhamos estar errados, mas que os acertos também precisam ser ajustados, para que a promessa se cumpra, para que a fé aumente, para que as coisas aconteçam. E se nós não viermos a entender isso, nós não vamos chegar lá do outro lado. E eu estava voltando ao que eu estava falando, que estava conversando com um amigo, e eu falava isso para ele, porque ele está passando uma determinada situação, e eu falava, olha, você vai precisar entender. Não, mas Deus não tem nada a ver com isso. Eu falei, não, eu sei que Deus não tem nada a ver com isso. Mas Deus, Ele está te conduzindo por um processo que você vai ser um instrumento de Deus para salvar outras pessoas. E é isso que você precisa entender. Que para ver o milagre de uma cura, precisa existir a doença. E aí ele falou assim para mim, olha, mas o meu maior medo não é eu. O meu maior medo é machucar outras pessoas. É que outras pessoas venham por minha causa, venham a ter problemas, a se machucar, que o meu erro afete outras pessoas. Eu falei, isso é inevitável. Ele vai afetar. Ele vai afetar por quê? Porque são essas pessoas que afetar, são as pessoas que vão te apontar, são as pessoas que vão denegrir a sua imagem, são as pessoas que vão olhar para você e vão falar, olha, você é isso, você é aquilo. Vão ser todas essas pessoas que vão te apontar. Mas isso é plano de Deus. Porque as mesmas pessoas que apontarem o dedo para você, quando Deus terminar o processo na sua vida, vão ser essas as pessoas que vão te aplaudir e que você vai ajudar. Isso é processo de Deus para as pessoas verem que é Deus na sua vida. Porque seria muito fácil se num momento ruim, num momento adverso, todas as pessoas te carregarem no colo. Aí você não veria a glória de Deus. Agora, quando todo mundo se virar contra você, todo mundo apontar o dedo para você, aí é hora de Deus começar a agir. É hora de Deus olhar e falar assim, agora é comigo. Eu vou mostrar que sou na sua vida. E aí eu vou te pegar de lá de baixo, eu vou te colocar aqui em cima. E aí a hora que essas pessoas verem você aqui em cima, vão ver que sou eu que sou Deus na sua vida. E elas vão te aplaudir. E essas pessoas vão precisar da sua ajuda. As mesmas que te apontarem hoje, vão ser as mesmas que vão precisar de você amanhã e que vão te aplaudir, porque vão ver que eu sou Deus na sua vida. Então é necessário, nós precisamos aceitar os processos de Deus e ter fé que isso vai acontecer. Só que para o ser humano, para o mundo aí fora, isso é impossível. Para o mundo aí fora, o trabalhar de Deus, muitas vezes as pessoas não entendem a forma como Deus trabalha. E aí as pessoas olham, mas eu não enxergo, eu não vejo Deus como que Deus é um carrasco. Não, não é, e Deus não é carrasco. E aqui eu peguei uma passagem da Bíblia, que diz assim, Isaías 61:7, diz assim, em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra, e em lugar da afronta, exultareis na vossa parte, por isso na sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Você consegue entender que só existe uma situação para você ter dupla honra? Você precisa passar pela vergonha.
Se você quiser ter dupla honra, é necessário você passar pela vergonha. Só quem passa pela vergonha tem dupla honra. Então eu não sei o que você tem vivido, eu não sei o que você está vivendo. Eu sei que nós começamos aqui uma série de ministrações sobre fé. E essa fé que tem no seu coração, que tem no meu coração, talvez você tenha vivido algum tipo de vergonha na sua vida. Eu não sei, seja ela sentimental, material, financeira, eu não sei qual é o tipo de vergonha que você tem vivido na sua vida, ou que você está vivendo na sua vida. Se você está vivendo, ou se você viveu algum tipo de vergonha, hoje o Senhor te trouxe aqui para te dizer, você é um candidato à dupla honra. Você é um candidato à dupla honra. Porque o Senhor vai fazer com que a sua vergonha, ou a vergonha que você passou, vai se transformar em dupla honra, para que as pessoas vejam que só Deus é nas nossas vidas. Mas é necessário que tenhamos fé. É necessário que nós precisamos acreditar. Nós precisamos entender. Nós precisamos cultivar a nossa fé. Porque quando nós falamos a dupla honra, é lindo e maravilhoso. Quando chega no tempo da dupla honra, é lindo e maravilhoso. Agora, no tempo da vergonha, ninguém quer passar. O tempo da vergonha é terrível. Só que existem situações que é necessário. Essa pessoa que eu estava falando essa semana, eu estava falando do que eu já passei. Eu já passei vergonha. Mas Deus também já me deu dupla honra. Que todos nós, nessa noite, o Senhor nos trouxe aqui para que nós venhamos a ter certeza que a dupla honra, ela vai chegar nas nossas vidas. A dupla honra vai acontecer nas nossas vidas. Mas entenda que a vergonha é necessário. É necessário. Entenda que para passar a vergonha não é fácil. Na vergonha nós precisamos muito mais de fé. Nós precisamos cultivar a nossa fé. Nós precisamos cultivar a nossa fé. Eu vou ler uma palavra aqui que está em Provérbios 29, diz assim: o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, de repente será destruído sem que haja remédio. Ou seja, existem algumas situações na nossa vida que nós já sabemos o que Deus quer. Existem situações, existem momentos na nossa vida que o Senhor já cobrou de nós algo para que nós venhamos a fazer. Só que mesmo assim a gente sabe, só que mesmo assim a gente não faz. Mesmo assim a gente reluta. Nós sabemos o que precisamos fazer, porque o Espírito Santo nos toca, o Espírito Santo nos convence, o Espírito Santo nos direciona. E muitas vezes nós não fazemos, não é porque não sabemos, é porque não queremos fazer. E muitas vezes existem aquela situação que nós falamos assim para Deus: Deus, você me conhece, eu sou assim. Eu já disse isso muitas vezes para Deus: Deus, eu sou assim, você sabe que eu sou assim, você sabe que comigo, mas Deus quer tratar comigo também nessa noite. Não é você que é assim, você é assim, só que eu quero mudar você um pouco nessa área. E não é porque você é assim, que você nasceu assim, que você vai morrer assim. Você precisa deixar eu mudar algumas situações na sua vida. E ponto. E você sabe que está errado. Não vem com essa desculpa que eu sou assim. É a minha dificuldade. Eu falo isso nas minhas dificuldades. Muitas coisas que o Senhor me cobra, eu falo assim, essa realmente é a minha dificuldade. Eu sei, eu entendo, eu vejo o meu erro, mas eu não faço. E o Senhor veio cobrar de mim nessa noite. Então, você é uma das pessoas que falam a sua dificuldade e que fala que precisa mudar, mas você não muda. Você não muda. E não é diferente, tenho certeza que não é diferente com nenhum de nós aqui, com quem nos assiste, não é diferente. Existem situações na minha e na sua vida que nós sabemos que estamos fazendo da forma errada, mas estamos insistindo em fazer e falamos para Deus que nós somos assim, é o nosso jeito. O Senhor me conhece. Se o Senhor me escolheu assim, dessa forma. Então, o Senhor já sabia que eu era assim. Mas o Senhor te trouxe aqui nessa noite para dizer: eu não estou perguntando se você é assim ou se você não é. Eu estou querendo mudar a situação que você sabe que está errada. Você sabe aonde está errado. Você sabe onde o calo está apertando. E você já tem falado. E você já tem orado.
mas parece que é mais forte que você. Sabe o que está faltando? Fé para acreditar que Deus tem o melhor. Sabe por que muitas vezes nós não fazemos? Não é porque nós não queremos, é porque falta fé mesmo. Muitas vezes nós estamos dentro da igreja, nós estamos próximos de Deus, Deus fala conosco, Deus nos cobra, mas ainda a dúvida permanece no nosso coração. E aonde estiver dúvida, não pode estar a fé. Então, se lá no fundo ainda parece que algo é mais forte que você, ainda te falta fé. Ainda te falta fé para mudar. Ainda te falta fé para alcançar. Porque se você tem fé, você vai alcançar os milagres. Essa série de ministrações que vai falar da fé, fé é questão de sobrevivência mesmo. Porque o cristão que não tem fé, ele fica pelo caminho. Ele morre espiritualmente. Ele morre espiritualmente. Porque só quem tem fé consegue avançar. Porque vai enxergar coisas onde ninguém enxerga. Fé é você andar no escuro sabendo que uma hora você vai encontrar a luz. Uma hora vai acontecer. Se Deus prometeu, se eu estou no caminho, se eu estou no centro da vontade de Deus, não tenho por que não acontecer. Não tenho por que não acontecer. Só que pelo meio do caminho existem processos, existem entraves nas nossas vidas, existem as nossas vontades, existem os nossos desejos, existe o caminho que nós queremos seguir, existe aquele caminho que nós achamos que é mais fácil, e aí tudo isso vai minando a nossa fé. A partir do momento que nós tentamos algo que sai fora daquilo que Deus colocou para nós, daquilo que o Senhor trilhou para nós, a nossa fé automaticamente é minada. E se a nossa fé vai minando, se a nossa fé vai diminuindo, é um combustível. Você vai ficando pelo meio do caminho. Uma hora vai acabar e você vai ficar no meio da estrada. E você não vai chegar no destino final. Que nessa noite nós tenhamos essa convicção. Que o Senhor nos trouxe aqui para nos dar combustível. E que o Senhor nos trouxe aqui para nos lembrar das promessas. Só que o Senhor também nos trouxe aqui para lembrar daquilo que Ele já tem falado conosco a respeito das nossas vidas, a respeito das nossas atitudes, a respeito do que precisamos fazer e não fazemos. Então o Senhor nos trouxe aqui nessa noite para nos lembrar que algumas das nossas convicções precisam ser acertadas, precisam ser moldadas, e que algumas situações a qual Ele tem nos cobrado precisa ser resolvida, para que nós venhamos a cultivar a nossa fé, para que nós venhamos a colocar mais combustível aí no nosso carrinho, para a gente chegar no destino final. Então tudo aquilo que o Senhor tem nos cobrado, tem cobrado de mim, tem cobrado de você, que você sabe, hoje é noite de você rever conceitos. Hoje é noite de obediência. Porque se você não tiver obediência a Deus, você jamais vai conseguir ter fé. Só tem fé quem obedece. É impossível você ter fé em Deus se você não consegue obedecer a Deus. Se você não consegue obedecer a Deus, você não acredita que Ele pode ser o seu Senhor. Você não acredita na sua salvação. Você não acredita nas promessas. Para você acreditar, um dos primeiros passos é você obedecer. E o Senhor nos trouxe aqui exatamente nessa noite para isso. Para nos alinhar, para nos falar que nós precisamos obedecer. Para nos falar que nós precisamos entrar pelo caminho a qual Ele nos propôs. E não pelo caminho que muitas vezes nós queremos e que achamos que é mais fácil. Não pelo caminho que a gente acha que a gente vai encurtar, que vai vir a resposta muito mais rápida. Ter fé, quando as coisas já aconteceram, fica muito mais fácil. Quando Deus te dá a bênção, quando Deus te dá a promessa, fica muito mais fácil de você contar um testemunho e falar assim, não, irmão, mas eu tive fé. Eu tive fé, e ali naquela hora, olha, a minha fé, mas na hora que você está passando, não é sempre assim. Na hora que a gente está passando o processo, seja da vergonha, seja qual processo for, muitas vezes nós colocamos a fé em dúvida. Muitas vezes nós olhamos e falamos assim, olha, eu tenho fé, viu, mas, caramba, é complicado, é complicado. E a hora que nós abrimos a nossa boca para falar isso, já entrou a dúvida. E quando entrou a dúvida, a fé vai embora. E as coisas não acontecem.
Então que nessa noite, se você entrou por essas portas, se você ligou esse seu celular, se você ligou esse computador, creia, tire toda a dúvida do seu coração. No seu coração, no meu coração, não há espaço para dúvida, só há espaço para fé. Creia que as promessas de Deus estão em pé, que as promessas de Deus vão chegar. Só que da mesma forma que elas vão chegar, e que Deus, aquele que prometeu, é fiel para cumprir, existem situações que está dependendo muito mais de mim e de você do que de Deus. Porque a promessa já está nas nossas mãos. A promessa já é nossa. Só nós precisamos tomar posse. E como nós tomamos posse? Obedecendo a Deus. E o que é obedecer a Deus? É fazer o que Ele manda a gente fazer. É aquilo que muitas vezes nós falamos, isso não, Deus, isso eu não consigo. Não, você consegue. Você consegue porque é Deus que quer mudar, então você consegue. Se Ele falou para você que Ele quer que muda, você vai ter que mudar. Não tem jeito. E não adianta eu e você falarmos que é impossível, porque não é impossível. Porque se Deus está falando, quem somos nós para questionar? Então que nós venhamos a ter certeza do chamado de Deus nas nossas vidas. Que nós venhamos ter certeza a qual caminho o Senhor quer que nós venhamos a trilhar. Que nós venhamos ter certeza de estar 100% nas mãos do Senhor e fazendo como Ele quer. Não só aquilo que nos agrada, não só aquilo que é fácil para nós e não na troca. Nós estamos aqui hoje por amor a Deus, por amor pelo que Ele é e não pelo que Ele pode fazer. Se Ele fizer, Ele é Deus, e se Ele não fizer, Ele também é Deus. Independente da situação, nós estamos aqui porque Ele já fez por nós. O amor dEle por nós já fez, já foi feito. Então, se Ele fizer o que nós estamos pedindo, ou os nossos desejos, ok. Se Ele não fizer, ok também. Nós não podemos pensar em deixar de amar ou em deixar de seguir a Deus. Porque Ele tem que sempre estar no nosso coração, por amor, por amor. Nós tivemos aqui um seminário de liderança, e aí depois a gente conversando, eu e o Felipe, e a gente discutia sobre isso. Nós estávamos aqui falando de algo, falando das coisas de Deus, mas nós não estávamos aqui porque nós queríamos, vamos aprender, vamos ver o que a gente pode... Não. Primeiro nós estávamos aqui porque nós amamos a Deus, nós amamos fazer a obra de Deus, e isso é muito importante, e isso tem que ficar cravado no nosso coração e na nossa mente. Tudo que nós venhamos a fazer para Deus, que nós venhamos a fazer de coração. O dia que se alguém entrar por essa porta, sem entrar de coração, sem entrar para adorar a Deus, somente por barganha, somente por troca, é melhor que fique em casa. Porque não funciona, não é assim. Onde está o nosso amor? Onde está? E por isso que muitas igrejas se perdem. Por isso que o mundo tem se perdido. Porque não existe mais amor a Deus. Existe interesse por Deus. Eu venho porque eu preciso daquela situação lá. Eu venho porque eu tenho que orar, eu tenho que pedir para Deus e aquilo vai... Porque só Deus pode resolver. E aí quando você sai e as coisas não acontecem ainda, muitas vezes... Nós olhamos e falamos, poxa Deus, caramba, eu tinha fé que o Senhor ia fazer. Mas muitas vezes, o problema está como você exerce a sua fé. Exercer a fé na barganha não funciona. Não funciona. Nós temos que exercer a fé num Deus que nós amamos, num Deus que tudo pode, num Deus do impossível. Então fique com essa palavra. Independente do que você esteja passando, independente da sua situação, eu e você vamos ser um exemplo de fé. E eu e você vamos ser um exemplo de Deus nas nossas vidas. E que tudo aquilo que Ele nos prometeu, Ele é fiel para cumprir. Mas que nós venhamos a ter consciência que é necessário fazer a nossa parte. Para que Deus já fez a dele. O que está faltando é a nossa parte. Amém? E eu agradeço a oportunidade, chamo aqui o grupo de louvor, a Daiane, a Mariana, a Vânia, para louvar aqui a Deus, para a gente encerrar esse culto.